Nascido em São Paulo, nosso convidado é formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira como advogado na Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Desde 2014, ele é procurador do município de São Paulo e também professor voluntário no Centro de Estudos Jurídicos. No SampaCast de hoje, recebemos Gilmar Pereira Miranda, secretário executivo de Mobilidade e Trânsito. Só nos anos 2000, com a popularização da internet, eu vim descobrir o termo de busólogo. Mas antes eu já tinha eu gostava muito de ver ônibus pela cidade de São Paulo. Então eram ônibus que me fascinavam assim, por conta da forma de ter essa atratividade por parte desses veículos, né? Dessa dinâmica de transporte da cidade. À época, inicialmente, eu queria ser jornalista, porque a única referência que eu tinha era o jornal da televisão. Esse momento que eu me afastei da advocacia e entrei no TJ foi um momento ainda de me encontrar profissionalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E aproveito já para dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o secretário executivo de Mobilidade e Trânsito, Gilmar Pereira Miranda. Seja bem-vindo ao SampaCast. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Gilmar, vamos começar falando um pouquinho, da sua história, Você nasceu aqui em São Paulo e viveu no Cambuci até 2014 e depois mudou para o Ipiranga. Queria que você contasse como que foi a sua infância ali na região. Vivi basicamente ali nas ruas do Cambuci, jogava bola, como toda criança da época do final dos anos 80, início dos anos 90. A gente aproveitava bem aquele ambiente do bairro e com isso era algo bem próxima de toda a comunidade, todos os colegas que a gente ia formando lá no bairro. Claro que isso, hoje, o bairro tem uma característica muito mais de uma população mais idosa, tudo, então hoje já não tem mais aquela dinâmica que a gente tinha ainda nesse período ainda na virada do milênio passado, Até questão de se falar de velho, Eu falei milênio passado nisso. Então foi um período bacana, acabei estudando em várias escolas ali da região, um pouquinho no Oscar Thompson, Gomes Cardim, tive uma passagem rápida pela rede municipal lá no Manoel de Paiva e finalmente eu concluí meus estudos naquela região no Caetano de Campos, na Aclimação. Então foi todo esse período muito focado dentro inclusive da rede pública de ensino. E como que essas regiões marcaram a sua vida? Olha, por ser local em que só não nasci lá, eu vim a nascer no Hospital das Clínicas, mas toda a minha infância, início da juventude foi lá, o primeiro emprego também foi lá, num escritório de contabilidade, como office boy, então acabava sendo algo muito próximo de pessoas, ruas, alguns polos que pra gente era muito atrativo, como por exemplo o Balneário do Cambuci, que eu morava muito próximo do balneário, então sempre o interesse de jogar bola lá na quadra do Balneário do Cambuci, mesmo na rua, brincando com os colegas, tudo. Era muito, assim, divertido para crianças e jovens, assim, aproveitar a rua. Gilmar, quais são as principais diferenças que você vê ali na região, do passado para hoje em dia? Olha, eu ainda frequento lá um pouco o bairro, porque tem uma tia que ainda reside lá, minha mãe também residia na região, antes dela vir a óbito, então ainda frequento lá por conta da minha tia, e eu sinto que assim, não vejo mais tanta criança na rua. Acho que é na cidade inteira, na cidade inteira, uma mudança muito de cultura e vamos chamar assim, de geolocalização dessas populações que tendem a morar mais em prédios, E então não sinto mais isso de pessoas na rua com tanta frequência como tinha antigamente. E Gilmar, você teve uma passagem por Campinas, entre 2008 e 2009. Eu queria que você contasse um pouco como foi sua experiência na região e o que te levou para Campinas. Teve um período que eu atuei num escritório de advocacia no Tatuapé, de forma breve, e por conta de uma demanda judicial, eu acabei conhecendo lá Campinas, a cidade, gostei bastante,
E na primeira oportunidade que teve de concurso público, foi para trabalhar na Indec. Aí eu prestei o concurso público, aí eu fiquei dentro das vagas, a época que foram abertas. Quando eu passei, resolvi fazer essa transição. Até então, ainda residia com a minha mãe aqui em São Paulo, lá no Cambuci. Aí eu fiquei meio a meio, né? Final de semana, vim aqui, ficava com a minha mãe. Durante a semana, pernoitava em Campinas, próximo lá da Indec. Então, foi uma experiência que eu acabei revivendo um pouco de uma experiência de estágio durante a universidade. Eu tinha estagiado na antiga Secretaria de Serviços de Obras, que ficava lá no Ipiranga, e que mexia um pouco com licitação, mas também lidava com algumas questões de ações judiciais específicas de poder público, que é lidar com mandado de segurança, algumas ações de cobrança que eram feitas, já que a Indec em Campinas, para quem é de São Paulo, é como se fosse uma junção entre São Paulo Transporte e a CT, né? Então faz tanto a função de trânsito como a função de transporte lá na cidade de Campinas. Então, dentro dessa dinâmica, acabei tendo um pouco dessa experiência nesse dia a dia, olhando a parte de burocracia administrativa tradicional, bem como uma parte prática na parte da minha própria formação em direito. E durante as nossas pesquisas, a gente achou um fato curioso, que é a sua admiração por ônibus, né? Você se classifica como admirador de ônibus. Quando que surgiu essa admiração? Foi já na infância ou foi já na juventude? Eu me dou... Só nos anos 2000, com a popularização da internet, eu vim descobrir o termo de busólogo. Mas antes eu já tinha eu gostava muito de ver ônibus pela cidade de São Paulo. Crescendo na década de 80, nessa época os ônibus, você tinha a CMTC com toda a sua caracterização nas vias de São Paulo, e mais as empresas particulares, que cada uma tinha uma cor. Uma coisa que me interessava muito, essa questão da coloração dos ônibus, a questão da numeração das linhas. Então era algo que sempre me atraía. Então uma parte da minha brincadeira era pegar um monte dos meus carrinhos e organizava eles por cores, aí meio que simulando as cores da época da década de 80, que agora de 2002 para cá a gente voltou a replicar na cidade de São Paulo, né? Mas aí quando teve essa mudança para uma cor meio padronizada, branca com faixa vermelha, na época eu senti muito essa desassociação, que aí fala, poxa, agora eu não consigo replicar aquilo que eu brincava no meu dia a dia. Mas aí também era uma época que eu já estava chegando nos meus 10 anos, 11 anos, então já estava meio me desassociando dessa brincadeira com o carrinho. Então é algo que sempre me atraiu. Tinha alguns joguinhos eletrônicos que até consegui replicar essa atividade, chamava Simultran. Então baixava na internet, ficava jogando, conseguia simular essa organização de linhas de ônibus em casa. E quando eu tive a oportunidade de vir para a prefeitura, via concurso como procurador, tentei, conversando com o pessoal, se havia posição na Secretaria de Transporte. No primeiro momento não havia ainda, e isso em 2014. Mas em 2017, em uma reestruturação da secretaria, surgiu uma oportunidade. Um outro colega falou, tem uma vaga lá, eu sei que você queria estar lá. Aí eu tive essa oportunidade de estar próximo de um assunto que já me atraía. Tanto que quando eu fui para Campinas, além dessa prática que eu tinha revivido na época do estágio, é algo que eu senti uma proximidade muito grande, pela parte de organização do sistema de transporte lá de Campinas, e também algumas questões envolvendo a área de trânsito, que eu também já estava estudando algumas matérias por conta de dinâmicas até de familiar, porque minha mãe trabalhava com transporte escolar na cidade de São Paulo, então eu conheci algumas questões envolvendo legislação de trânsito. Então era algo que para mim já era familiarizado. E aí quando eu fui para a Secretaria de Transporte aqui de São Paulo, auxiliar lá na assessoria jurídica, eu me senti em casa, né? Eu consegui atrelar as funções que eu já vinha desenvolvendo profissionalmente, mais uma atração específica para uma área que era necessário você ter esse olhar clínico com uma crítica positiva, sempre propositiva.
E em relação ainda à sua admiração por ônibus, quando você era mais novo, tinha algum modelo específico ou uma linha específica que você gostava mais? Na época, quando era menor, a gente sempre tinha uma rotina de quase todo domingo de casa com a minha mãe, do Cambuci até a região lá é Sumaré, Vila Madalena, ali próximo onde hoje é a estação da Vila Madalena. Então a gente sempre pegava a 478P 31, que era justamente na época era Ipiranga Pompeia, só que passava pela Avenida Pompeia, Heitor Penteado Pompeia. Então e era algo que para mim era fascinação total, né? Era um ônibus que era diferente da maioria que passava lá no Cambuci. Era um Marco Polo, da estrutura da Mercedes-Benz, e aí eu sempre gostava deles. Tem outros também que eram mais padrões lá que rodavam, que eram os quadradões, que eram os Amélias, que também era da Caio, que rodavam várias linhas lá no Cambuci, que era o Vila Monumento, o Jardim Vila Mariana, o próprio Penha, quem mais? Eu acho que às vezes aparecia também no Americanópolis, então eram ônibus que me fascinavam assim por conta da forma de ter essa atratividade por parte desses veículos, né, dessa dinâmica de transporte da cidade. Gilmar, como que você enxerga, né, a evolução do transporte desde essa época, dessa sua paixão pelos ônibus até os dias de hoje? Eu creio que assim, olhando como aficionado, na parte do que eu sempre mais gostei, que era a parte de organização de sistemas e veículos, eu creio que a gente evoluiu bastante. Primeiro, na questão dos veículos, a questão de você ter uma maior capacidade, um maior conforto, porque de fato, comparar o conforto do veículo de hoje com o veículo de 15 anos atrás, é totalmente diferente. Isso, como usuário, eu também senti essa diferença, já que nesse período que eu fui office boy, sentava muito o banco que era chapa, fora o piso também, que não tinha antiderrapante, não tinha nada, era só uma placa metálica no chão. Então a gente sentia essa diferença. Das modelagens, uma questão que eu senti na virada do século foi que você passou a ter menos indústrias produzindo no Brasil, então uma menos variabilidade de veículos, então ficou uma coisa mais homogênea. Não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Houve uma concentração de algumas fabricantes em algumas regiões no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, a Caio, já que ela é do interior, acabou dominando o mercado, então você teve uma menor variabilidade. Então dificilmente você via algum veículo que era produzido, por exemplo, no Rio de Janeiro, antiga Ciferal, que eu acho que agora, se existe alguma coisa, deve estar dentro da Marco Polo. Então, e com o tempo também parei de acompanhar essa evolução industrial, fiquei mais vendo a atualização de veículos. Mas que agora você tem um modelo na Caio, que é Milênio, você tem Milênio de tudo quanto é cara, virou quase um segundo nome da Caio nessa construção, diferente de automóveis. Geralmente automóvel você até tem uma variabilidade ao longo do tempo, uma vida útil da marca um pouco maior, só que com o tempo eles chegam a um ponto que eles já introduzem uma outra marca e depois eles descontinuam uma e passam a adotar outra. Por exemplo, o Gol que teve uma vida útil longa, você teve uma variação de modelagem de veículos muito grande ao longo do tempo, chegou a ter acho que 4, 5 gerações, até para diferenciar a forma como esse veículo era fabricado pela Volks. E hoje basicamente não existe mais o Gol como zero, se eu não me engano eles estão trabalhando com o Golf ou outros veículos. E você já comentou que você fez direito, né? Queria que você contasse quando que surgiu essa vontade de fazer direito e por quê, e se quando você entrou para o direito a ideia já era trabalhar com mobilidade. Não, o primeiro desejo, claro que quando a gente está na adolescência, tudo que você vai aprendendo você quer ser. Eu acho que até hoje é bem diferente, porque hoje você não sabe nem o que vai ser, porque em 10, 15 anos haverão outras profissões que sequer você tem mínima ideia do que vai acontecer. A época, inicialmente, eu queria ser jornalista, porque a única referência que eu tinha era o jornal da televisão. Minha mãe e meu pai não tinham formação superior,
Então, basicamente, da macrofamília, eu seria um dos primeiros a ter formação superior. Então, inicialmente pensei em jornalismo, até que eu me pus na cabeça, ainda na virada do antigo ginásio para o colegial. Falei, não, quero ser juiz. Porque queria ser juiz, então eu falei, vou estudar direito. Então, já fiquei com isso durante os 3 anos do colegial, ensino médio, focado em entrar em direito. Felizmente, eu terminando o 3º colegial, não consegui virar para faculdade de direito no primeiro momento, insisti em cursinho, e 1 ano depois eu consegui entrar na faculdade de direito lá de São Francisco. Daí foi assim, na parte de desejo de educação foi minha redenção, né? O fato de ter entrado na universidade que eu queria entrar efetivamente. Posteriormente a isso, eu peguei justamente a época que mudou-se a regra do acesso à magistratura MP, que passou a exigir 3 anos de atividade jurídica pós-formado. Então, eu me formei em 2005, eu precisava então ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica comprovada, e esse é o meu primeiro desafio. Então, eu cheguei a atuar em alguns escritórios pequenos ali no Tatuapé, e quando passei na INDEC, via concurso público como advogado, aí eu vi, pelo menos a partir daqui eu tenho maior certeza de ter uma formação de experiência. Então eu comecei a prestar o concurso da magistratura, mas eu já comecei a juntar documentação para fins de concurso. E essa foi minha vida pensando em concurso de magistratura, até que em 2013 teve também a abertura do concurso aqui da PGM. Já tinha tentado, 2008 não teve sucesso, mas 2013 eu prestei novamente. Aí nisso eu acabei passando, tanto no concurso da PGM aqui, como também no da procuradoria aqui dessa casa. Tá? Aí eu fiquei na lista de aprovados nos 2. Aí eu preferi ficar na procuradoria do município. Porque você já estava pensando em ir lá para a área de transporte, ou não? Se possível. São 2 profissões extremamente desafiantes, né? Porque são dinâmicas distintas. Aqui na Procuradoria da Câmara, ela é muito mais voltada para o suporte dos vereadores da casa, a defesa institucional da casa. Então, é uma dinâmica muito voltada para casa. Na Procuradoria seria mais aberto. Claro que você tem um foco muito grande na defesa do município em juízo, mas também você tem muita assessoria dentro das secretarias. Quando houve a oportunidade, eu até sondei a possibilidade, mas como eu era neonato na procuradoria, eu falei, onde me colocarem tá bom, com uma preferência em assessoria, que eu já tinha essa experiência, né? Que depois da INDEC passei pela Dersa, também via concurso público, fiquei justamente nessa área de assessoria jurídica, lidando com licitações e contratos. Posteriormente eu também passei lá na DOCAS, nesse mesmo sentido. Na DOCAS, por ser mais DOCAS de São Sebastião, por ser uma estrutura menor, também tinha o judicial de forma conjunta, mas o meu grande foco era a assessoria jurídica para fins de contratos e licitações da companhia. Você falou que trabalhou na Dersa, na DOCAS. A gente viu também que você ocupou o cargo de escrevente técnico jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como que foram essa experiência, né, nesses 3 lugares? Você acha que trabalhar nesses 3 lugares te preparou para gestão pública aqui no município de São Paulo? Esse momento que eu me afastei da advocacia e entrei no TJ foi um momento ainda de me encontrar profissionalmente, né? Eu estava ainda buscando ainda dentro desse mar que era ser juiz, ainda estava nesse sonho, nessa meta para mim. Aí eu tinha passado no concurso de escrevente, só que numa classificação bem para trás, mas como é um concurso que tem muita rotatividade, acabou me chamando depois de 1 ano e pouco que eu estava na INDEC. Eu tinha prestado as provas mais ou menos simultaneamente, né, no mesmo período. E aí, quando teve essa oportunidade, eu pensei, vou voltar para a cidade de São Paulo, já que eu tinha prestado o concurso para a região administrativa da capital. Voltaria para São Paulo, então deixaria de ter os custos que eu teria lá em Campinas com locação, tudo, deslocamento toda semana. E ficaria próximo da família, próximo da minha mãe, então seria algo mais cômodo.
também financeiramente e até essa logística. E dentro disso, já tinha alguns colegas que já estavam aqui, já tinha à época minha namorada, hoje minha esposa, ela já trabalhava no Tribunal de Justiça, a gente já tinha se conhecido um pouquinho antes, então a gente já tinha essa proximidade para trabalhar meio que quase que junto, né, pelo menos no mesmo prédio, aí teve essa oportunidade de vir. Inicialmente fiquei lá no RH do Tribunal de Justiça até a designação efetiva, que eu fiquei aqui no Fórum João Mendes por um período. E você já falou que você é procurador, né, do município desde 2014. Qual que você acha que foi seu maior desafio desde que você entrou na procuradoria? Olha, desafios... Tive bastante desafios pontuais. Um deles, eu acho que o primeiro, assim, a época até o procurador-geral estava muito próximo nesse assunto, foi a licitação do serviço do 156. Porque estava tendo uma transferência da gestão do objeto de uma secretaria para outra. Acho que estava saindo da Secretaria de Comunicação, por algum motivo estava lá, e estava vindo para a Secretaria de Gestão, onde eu estava lotado. E o processo ele chegou a ser um pouco tumultuado por conta do valor envolvido, mas foi uma solução que, junto com o pessoal da comissão de licitação, que foi uma solução extremamente positiva, que a gente conseguiu firmar esse contrato, né, com algumas soluções até, porque a gente estava num processo utilizando o sistema eletrônico, teve uma ação judicial que teve que travar, então a gente teve que adaptar um processo eletrônico que ele não estava apto a ter interferências externas, com uma decisão judicial que suspendia o processo, que o pregoeiro ele teve que se manifestar expressamente no sistema para interromper a licitação, e depois ficou a dúvida, como é que a gente retoma esse processo? A gente bolou uma retomada presencial para depois ver que ficou exatamente do jeito que tinha se encerrado a fase, vamos dizer assim, a fase eletrônica, e com isso a gente conseguiu encerrar esse processo. Aí já na Secretaria de Transporte, o grande desafio foi a concessão do ônibus, que ele já vinha com vários questionamentos, especialmente no Tribunal de Contas, sobre pontos que, de fato, concessão é um processo muito mais complexo, que envolve muito mais fatores, e a gente já vinha numa situação em que a cidade inteira já estava com contratos emergenciais. Acho que desde 14 já tinha todo o sistema local em contratos emergenciais, mais um outro contrato que tinha sido declarado caduco, que isso gerou 2 contratos emergenciais do sistema estrutural, e finalmente se esgotou o prazo máximo dos contratos remanescentes. Então todo o sistema estava em emergencialidade na fase contratual, e teve uma trava antes mesmo de eu vir para a secretaria, que era o Tribunal de Contas já tinha autorizado o prosseguimento, mas tinha casado com o período eleitoral, e aí decidiu-se não licitar naquele momento, esperar a eleição, porque aí o prefeito que fosse vencedor do certame iria tocar esse projeto com o novo secretário. E nisso começou-se uma nova rodada sobre os pontos, aí ficou esse bate-bola, vamos dizer assim, esse ping-pong, o Executivo, o Tribunal de Contas, sobre os pontos que eram necessários para você ter finalmente um direcionamento efetivo. Nesse momento, quando foi feita essa retomada, eu já estava na secretaria, na assessoria jurídica, então eu acabei participando ativamente. Eu estava na comissão de licitação, na época ainda não havia proibição do jurídico estar dentro da comissão de licitação. Eu estava na comissão de licitação, e perto de abrir os envelopes, o presidente da comissão ele se afastou, porque ele era uma pessoa cedida do Estado, e ele retornou às funções dele. Aí eu tive que assumir interinamente a presidência da comissão de licitação. Então eu tive que fazer as aberturas dos envelopes, tudo em sessão. Aí foi uma experiência bem diferente, pensando nisso na criança lá dos anos 80 e 90, que brincava com os carrinhos. E aí em 2019, basicamente, 19,
abrindo o pacote de proposta comercial e documentação de empresas licitantes. Uma grande responsabilidade, né? Muita licitação. Claro que assim, não estava sozinho. Sim. Tinha uma equipe extremamente competente, o pessoal da época da São Paulo Transporte, com quem eu lidava muito nessa rotina. Por conta disso, então foi assim uma experiência que guardo para mim com muito carinho. Né? Isso, tanto na época, eu acho que o presidente, eu não lembro se o presidente da SP Trans era o Xingai ou era o... Acho que já era o Xingai, não era mais o Martinelli. Mas também lá estava o Levi, que depois veio a ser presidente. Tiraram uma foto, me deram uma foto, tenho guardado até hoje lá da abertura do envelope. Acho que o Gilmar pequeno não imaginava que isso ia acontecer na vida dele. Não imaginava. Não imaginava que estaria nesse ponto. Ainda mais porque eu fui para uma área jurídica que não tinha qualquer pretensão de voltar à área de transporte, né? Só acompanhar alguns assuntos, mas por esse interesse doméstico, vamos falar assim, por conta do trabalho da minha mãe, mas só isso. Não imaginava esse rodopio na minha vida a ponto de voltar e chegar até a assumir um cargo de direção no Poder Executivo. E Gilmar, você também é professor voluntário, né, do Centro de Estudos Jurídicos, o CEJUR. Você sempre quis lecionar e o que te motivou? Logo depois da faculdade, eu cheguei a fazer um curso, mais por interesse, por conta desse meu lado busólogo, que foi um curso na ETEC não lembro se agora é gestão de transporte, que é quem gerencia esse curso lá na ETEC, ali da Tiradentes, é o Ângelo Fede, que é funcionário de carreira da São Paulo Transporte. Eu sabia desse curso, eu falei, me formei, vou lá para 1 ano e meio, tudo, não vai me prejudicar. E lá eu vi que falei, poderia ter uma matéria específica que era de legislação. Falei, de repente quando abrir vaga, quem sabe foi a primeira vez que eu pensei nesse fato. Tanto que teve um concurso interno lá na própria ETEC para outro curso técnico específico, que até me voluntariei, me inscrevi, fiz a provinha, fiquei, acho que em segundo lugar, mas também eram 14 inscritos, só compareceram 2 e o primeiro lugar tinha mestrado, doutorado, alguma coisa, e por conta de pontuação ele pulava lá pra cima. Acho que é por isso que ninguém mais foi, só eu fui lá fazer aula prática. E daí eu pensei, vou então fazer alguma especialização, tudo, porque eu não me sentia confortável naquela época em fazer mestrado, porque não tinha domínio de línguas, né? Infelizmente, tendo essa formação à época em escola pública, esse ficou me faltando. E no vestibular eu senti bastante. Na época lá em 2000, 2001, senti bastante essa falta de prática com outras línguas que não português. Então eu comecei a fazer, na época da INDEC mesmo, algumas especializações. Aí eu comecei a fazer de direito público, direito municipal, e fui continuando, fiz direito eleitoral. Eram matérias que vinham me interessando. Eu acabava vendo alguma informação, Aí nessas especializações sempre buscava não só a especialização técnica, mas também com habilitação para ensino jurídico. Claro que hoje em dia dificilmente consigo ter uma colocação por conta disso, ainda mais que hoje minha profissão tem sido exigindo demais meu tempo de trabalho. Mas aí quando estava ainda na Secretaria de Gestão, antes de vir para transporte, fizemos um desenho de um curso, ainda na EMASP, para trabalhar ata de registro de preço, porque a gestão sempre via uma certa dificuldade das outras unidades de trabalhar sobre isso, e aí a gente bolou um curso, acho que tivemos 2 edições lá na EMASP, específico sobre esse trato do sistema de registro de preço, que era uma parte teórica e algumas partes práticas. Eu participava só da parte teórica, porque já tinha essa experiência nesse período inicial da Procuradoria. Quando eu saí acho que foi bem na época de transição da Secretaria de Gestão para Transporte, eu tinha feito um curso no CEJUR de licitações e contratos, fui aluno desse curso. Aí eu falei, vou pegar esse tema de registro de preço, que é algo muito importante aqui na cidade de São Paulo, vou desenvolver um curso específico.
Aí eu peguei conversando com a diretora da época, eu acho que era a Tatiana, que hoje está em Secretaria de Subprefeituras. Conversei com ela, apresentei o projeto, aí ela gostou do projeto, falava, beleza, você faz essas aulas. E eu comecei a dar um curso sobre registro de preço, que era apartado do curso de licitações e contratos. Aí em algum momento da remodelação desse curso marco de licitações e contratos, tem uma aula específica de registro de preços, eu acabei assumindo essas aulas. Então eu comecei a participar da dinâmica do Sejur dentro desses assuntos, que era licitações e contratos, era algo que eu já tinha uma certa familiaridade, e isso me facilitou a circular dentro do Sejur. Posteriormente, como diretor, o Roberto, que está até hoje lá no Sejur, e com a mudança da legislação federal que trata de licitações, aí tanto eu como o professor Levin sentamos e começamos a conversar sobre a remodelação desse curso. Então, daí a gente começou a trabalhar mais nessa parte de coordenação também, nessas funções, e isso vem me atraído cada vez mais essa parte, vamos chamar assim, acadêmica. Então é algo que vem brilhantando mais, claro que não mais na parte de transporte, porque agora virou minha parte profissional, mas pelo menos essa parte acadêmica, como pensar um pouquinho fora da caixinha, a questão do dia a dia, da rotina de licitações e contratos, que é algo meio que é inerente a toda a administração pública. Gilmar, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Então aproveite e se inscreva no nosso canal oficial do YouTube, @Câmara São Paulo. Não saia daí que o SampaCast volta já. Foram projetos assim extremamente bacanas que a gente vê como resultado para a cidade, seja o transporte aquaviário reduzindo tempo de percurso nas viagens, ou até a eletrificação, que você expande um serviço menos poluente para toda e qualquer localidade da cidade de São Paulo. O nosso grande desafio na área de trânsito, não só da cidade de São Paulo, como o Brasil como um todo, diz respeito à segurança no trânsito. Quando a gente olha trânsito, a meta é sempre nenhuma morte é aceitável. Dar um pouco mais de verde para onde está acumulando, de repente esse semáforo já se comunicar com o próximo semáforo do próximo cruzamento. Estamos de volta e hoje o SampaCast recebe o secretário executivo de Mobilidade e Trânsito, Gilmar Pereira Miranda. Gilmar, durante o período de 2022 a 2024, você foi secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana. Eu queria que você contasse um pouquinho, como que surgiu esse convite e como foi essa experiência nessa secretaria, quais foram os principais desafios ali. Nessa época eu já estava como chefe da assessoria jurídica da secretaria, isso já desde a final da gestão Bruno Covas, e já na gestão do prefeito Ricardo Nunes, houve uma oportunidade do então secretário Levi, que estava ocupando essa função, ele retornar para a presidência da São Paulo Transporte, que ele fechou a gestão Bruno Covas como presidente, tinha sido convidado a ser secretário, e numa reestruturação que o hoje presidente Ricardo Teixeira, ele foi ocupar a função de secretário, mas que houve uma divisão funcional dentro da secretaria. Aí o presidente Teixeira tinha ficado com a função de secretário da pasta e a área de trânsito sob gestão dele, e o transporte ficou com o Levi Oliveira. E por conta dessa necessidade de uma reestruturação da São Paulo Transporte, porque você já estava com uma concessão nova desde 2019 rodando, e passado o período de pandemia, você precisava tocar alguns projetos como a eletrificação. O Levi tinha entendido que seria mais pertinente ele, que já tinha mais de 30 anos de casa, ele voltar para São Paulo Transporte para recompor a equipe, e com isso ele tinha sugerido meu nome, que foi prontamente aceito, porque a gente já tinha desde 2017 já trabalhando na secretaria, com alguma experiência, que, assim, numa primeira conversa pensei que fosse algo meio que temporário, um tampão, mas é um tampão que pelo menos durou
bastante tempo. Então, daí a gente começou a ter desenvolvimento desse projeto, né? Tanto lidar com a área de transporte coletivo, como também o transporte autorizado, assim, SP-Trans, DTP. Então, foi uma experiência extremamente satisfativa para mim, e eu espero que pelo menos os resultados tenham sido muito valiosos. Pelo menos hoje eu vejo que com o projeto de eletrificação, que foi o grande marco desse período, a gente conseguiu ter desenvolvimento de tecnologias, apresentar os primeiros veículos de transporte, a bateria na cidade de São Paulo. Começou-se a viabilizar junto com a Secretaria da Fazenda vários projetos de financiamento desses veículos. E hoje a gente observa o quanto temos de entrega desses novos veículos na cidade de São Paulo, né? Quer dizer, foi um trabalho de formiguinha lá atrás que conseguiu dar marcha. Claro que hoje o secretário Caldeira tem tocado junto com o Vitor Hugo esse projeto, mas a gente vê que a gente contribuímos bastante. Outro ponto também foi o projeto do aquático, que era um desejo do prefeito, e isso ficou como nossa incumbência de viabilizar o transporte aquaviário na cidade de São Paulo, trazendo com isso os espelhos d'água num primeiro momento da represa Billings para o sistema de transporte coletivo. Também foi um projeto desafiante, porque a cidade de São Paulo não trabalhava com esse tipo de transporte. O máximo que a cidade de São Paulo tem é um serviço que a EMAI do estado faz, que é uma balsa lá que conecta o final da Belmira Marim com a Ilha do Bororé. Então é um serviço de balsa, só que ônibus municipal sobe, automóvel sobe. Então era algo totalmente novo pra gente. Aí foi uma conjunção de esforços do pessoal de SEAB, especificamente de Mananciais, na época da Bet França, em possibilitar que eles tinham já uma requalificação ali no Cantinho do Céu para viabilizar uma estação do aquático lá, e mais um projeto de implantação de uma estação já na Rua Mar Paulista, isso com um parceiro privado que tinha vencido a concessão de terminais Zona Sul. Ele conseguiu viabilizar para a gente a construção daquela estação, e mais embarcação, operação, que acabou sendo também uma outra novidade positiva para a gente. E com o aumento de demanda de usuários, a gente teve que bolar alternativas para viabilizar uma maior disponibilidade de barcos para a população. Então foram projetos assim extremamente bacanas, que a gente vê como resultado para a cidade, seja o transporte aquaviário reduzindo tempo de percurso nas viagens, ou até a eletrificação, que você expande um serviço menos poluente para toda e qualquer localidade da cidade de São Paulo, não mais dependendo exclusivamente da rede aérea e implantação de infraestrutura, mas sim focar em infraestrutura nas garagens, e com isso diminuir a emissão de poluentes na cidade. Foi algo extremamente gratificante nesse período de 2022 a 2024. E Gilmar, agora quais são as prioridades da sua gestão na Secretaria de Mobilidade e Trânsito? Assumindo essas funções, já comecei a assumir algumas funções dentro da área de trânsito já no final do ano passado. Este ano mais focado mesmo em resultados efetivos. O nosso grande desafio na área de trânsito, não só da cidade de São Paulo, como o Brasil como um todo, diz respeito à segurança no trânsito. Sempre buscar aprimorar infraestrutura viária e fazer o esforço necessário para você induzir para que haja um trânsito seguro e que a gente diminua o número de sinistros na cidade de São Paulo. A gente já vinha com um projeto da gestão anterior ainda do prefeito Ricardo Nunes, que é a continuação da faixa azul, que é uma forma de a gente ordenar o espaço urbano do leito carroçável na via pública, para que você evite os conflitos entre automóveis e motocicletas, já que a mortalidade em sinistros envolvendo motocicleta é alta justamente por conta da vulnerabilidade desse agente no viário.
Então é algo extremamente satisfatório para a gente, já vinha com uma redução substancial de mortes, especialmente nas vias onde a gente tinha implantado já desde 22, inclusive. Isso com dados da CET, e isso vem se... Só te interromper, a implantação, ela, segundo os dados, reduziu em 47,2% o número de mortes de motociclistas, de 36 em 23 para 19 em 2024, né? Isso, uma redução de 47% no número de fatalidades. E isso pra gente é extremamente positivo, porque quando a gente olha trânsito, a meta é sempre nenhuma morte é aceitável. Sendo nenhuma morte aceitável, você tem que trabalhar para que você iniba condutas inadequadas no trânsito e também proporcionar para que aquele que esteja na via se sinta seguro, seja o pedestre, tanto na calçada ou na travessia, o motociclista, o condutor de bicicleta, o próprio motorista de automóvel, inclusive o motorista de ônibus e caminhões. Então você tem que sempre pensar que existe um grupo muito grande de atores que no seu dia a dia sempre estão com o pé na rua, né? Eu acho que um antigo secretário, acho que foi a Veleda que falava, né, que tão importante quanto o Código Civil é o Código de Trânsito Brasileiro, porque todo mundo acaba sendo objeto da sua observância por conta de você sempre estar na rua, né? Quem está na rua sempre está observando essa estrutura de segurança o veículo de maior capacidade protege o de menor capacidade, o veículo automotivo protege o veículo autopropelido e todos protegem o pedestre. Essa é a grande construção do CTB. E pensando nisso, além desse foco nas ciclofaixas, na faixa azul, a gente também tem como foco a ampliação da nossa malha cicloviária. A gente já acho que quase alcançou 800 quilômetros de implantação de ciclovias na cidade de São Paulo, e nossa meta é atingir 1.000 quilômetros. Já com os dados de hoje, a gente já é a cidade com maior rede cicloviária do país, e nosso objetivo é atingir os 1.000 quilômetros até o final dessa gestão. A gente tem um processo licitatório para fins de contratação de obras de adequações viárias para viabilizar a implantação, e um cuidado muito especial na manutenção das ciclofaixas, já que você tem toda uma sinalização que, estando exposto a intempéries, uso de rotina, veículos, que você tem que ter um cuidado nessa manutenção. Então a gente tem sempre uma rotina de manutenção daquilo que está posto na cidade de São Paulo, bem como nosso desejo de ampliar, trazendo assim uma cidade muito mais inclusiva, e que possa, nessa ordenação urbana, proporcionar tanto para os nossos usuários de veículos, como também os pedestres, a maior segurança possível que seja exigida para a nossa atuação. E Gilmar, falando do trânsito de São Paulo hoje, qual que é o maior desafio? O maior desafio, eu creio que é você fazer com que esse elevado número de veículos consiga ter uma fluidez. Pensando como um gestor de trânsito, o melhor dos mundos é você incentivar que as pessoas deixem de ter seu próprio veículo e foquem em transporte coletivo. Então, só que, ao mesmo tempo, saber que o transporte coletivo ele não vai conferir para o usuário o desejo de fazer o transporte porta a porta. Então, esse é o primeiro grande desafio que as pessoas precisariam ter uma mudança de cultura, de entender que você não tem um transporte porta a porta, mas você tem que ter um transporte de qualidade. Por isso você tem investimento da cidade de São Paulo em transporte público, participando do fundo necessário para você manter uma tarifa módica e sempre atualizando as tecnologias, trazendo um transporte confiável e de alta qualidade.
Ao mesmo tempo, você sempre busca trazer regras que acabam ordenando a forma de utilizar a via, que muitas vezes as pessoas não gostam, que, por exemplo, o rodízio, que é algo que hoje ele tem um lado ambiental, que é você reduzir as emissões de poluentes, apesar que a gente já sabe que houve uma evolução substancial da motorização dos veículos da década de 90 para cá, e ao mesmo tempo a redução de congestionamentos. Porque você diminui pelo menos dois décimos, um quinto dos veículos de circulação, pelo menos na macro região central, né, onde você tem uma maior atratividade de viagens. Então você trabalha com essas ferramentas, fazendo com que haja um melhor aproveitamento do viário, sabendo que qualquer interferência na rua às vezes gera um trânsito muito intenso, mesmo pensando numa pequena batida, às vezes não tenha tido nada que um pequeno amassado em veículos, isso geralmente gera uma repercussão no trânsito muito grande e às vezes demora para ter essa fluidez ou retomada de fluidez por conta da própria volumetria de veículos que estão circulando na cidade. E Gilmar, quais são os principais avanços da cidade, né, em relação à mobilidade e ao trânsito? O que a gente tem trabalhado muito é tecnologia. Essa área tecnológica, numa parceria entre a CET, a Secretaria e a SP Regula, diz respeito aos semáforos inteligentes, em que a gente tem trabalhado com a substituição dos semáforos tradicionais com semáforos que têm uma intercomunicação entre si e com vídeo monitoramento consegue identificar o quanto de veículos acumulando em determinada caixa, que é aquele espaço reservado para os veículos ficarem atrás da linha de retenção da travessia de pedestre. Então, com esses dados de uma pré-programação de vermelhos e verdes para cada cruzamento, mais esse detalhe de avaliação de volumetria de veículos que se acumulam uma determinada aproximação, essa conjugação em dar um pouco mais de verde para onde está acumulando, de repente esse semáforo já se comunicar com o próximo semáforo do próximo cruzamento, informando que está vindo um volume maior de veículos para que não haja o descongestionamento de uma quadra, congestiona a outra e depois volta o problema para a quadra anterior. Gilmar, a gente está chegando, né? Quase no finzinho do programa, mas chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Olha, quando não é minha casa... A gente escuta isso muito aqui. Minha casa é algo muito especial para mim, né? Se puder, eu prefiro. Mas um lugar bacana que eu tenho gostado bastante é o Parque da Independência. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? São Paulo como uma palavra? Paixão. Agora defina mobilidade e trânsito em uma palavra só. Movimento. E qual que é o seu maior sonho, né, para o futuro da mobilidade, do trânsito na cidade de São Paulo? Meu maior sonho é reduzir índice de sinistralidade na cidade, tornando a cidade muito mais inclusiva, especialmente para aqueles que dependam de uma forma de se movimentar sem medo de fazer uma travessia na rua, uma pessoa com um cadeirante que consiga ter o tempo necessário para fazer sua movimentação, uma pessoa que consegue pegar sua motocicleta, ir para o trabalho, voltar ao final do dia com uma garantia de segurança, de estar bem em casa, íntegro em casa, sem risco de, por um sinistro, ter a sua vida prejudicada para sempre. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com Gilmar Pequeno, aquele admirador de ônibus, qual seria o seu conselho? Eu diria a ele que ele pode continuar sonhando, que um dia ele vai ter a possibilidade de lidar com ônibus maiores ainda do que esse na sua vida. E qual mensagem que você deixaria para os jovens de hoje? Olha, o ponto mais importante é estudo, né?
eu sei que estatisticamente eu fui exceção na minha época. Hoje você tem programas de inclusão, mas na época estatisticamente eu era a exceção da exceção, estar numa universidade pública, num curso extremamente concorrido, vindo de escola pública. Mas eu creio que hoje o grande ponto para todo jovem estudante é invista na educação. Não é algo que vai tornar a pessoa rica, mas isso vai abrir muitas portas para as pessoas no futuro. E não se focar necessariamente em cursos tradicionais, porque a dinâmica social hoje é muito mais ampla, é muito mais mutante, a ponto de você ter novos desafios a cada tempo. Pode ser que esse jovem encontre o desafio que vai lhe agradar para ter como meta de vida. E o que o Gilmar gosta de fazer quando tem tempo livre? Olha, eu tô com 2 atividades bem bacanas para mim, né? Eu tenho jogado um pouco de videogame, diminuir um pouco por conta da paternidade. Isso restringe meus horários para uns horários noturnos, e problema que no dia seguinte de manhã alguém tá de pé e eu tenho que dar atenção. Isso tem me matado um pouco, principalmente os finais de semana. E eu tenho lido bastante, por incrível que pareça, livros, vamos chamar assim, técnicos, áreas do direito. Eu voltei a ter uma atração muito grande por ler livros da área jurídica, mais voltada à área administrativa, concessões, contratos, licitações. Eu tenho dedicado muito tempo a essa leitura. Agora deixa uma dica cultural para quem está assistindo a gente. Pode ser uma música, um filme, uma série, até um lugar que você gosta de visitar. Olha, dica cultural, eu sugeriria no videogame Helldivers. Assim, eu sei que precisa ter um cuidado, especialmente nos debates nos dias de hoje, mas lá tem que considerar como uma sátira. Mas é um momento em que você alivia um pouco a cabeça. Então tem que ter um certo... Com esse cuidado, pelo menos é um momento de jogar com amigos e tentar só aliviar um pouco a tensão do dia a dia. E Gilmar, para quem está te conhecendo agora, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar? E pode falar direto para essa câmera aqui. Essa liberdade, meio abujamra, né? Eu sou uma pessoa aberta, claro que certas limitações de relacionamento, especialmente as pessoas que eu acabo não conhecendo imediato, mas uma pessoa franca e que de alguma forma busca contribuir com os projetos que eu acabo assumindo, de forma a dedicar-me de coração. É algo que, se eu puder passar isso pro meu filho, a ideia é só, se você for se dedicar, se dedique com o coração àquilo que você gosta. Não precisa ser seu trabalho, pode ser atividade até de lazer. Se dedique de coração a isso, que é mais importante. Bom, Gilmar, infelizmente o SampaCast chegou ao fim. Queria agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!